paz, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Reginaldo, e a nossa meditação e a nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Vem comigo. Vamos viajar para 2000 anos atrás na palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja,
relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso. Vamos absorvê-lo agora em nome de Jesus. Aqui nós temos, nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé, lembra-se que lá no começo João Marcos estava também acompanhando eles. Quanto mais Paulo, que antes era Saulo, andava para frente, pregava, exortava, convertia, mais Deus o usava, mas mais a perseguição aumentava. Nós vamos ver nesse estudo que a perseguição contra Paulo se intensifica. É um capítulo este, minha amiga, meu amigo, recheado de ensinamentos. Que bom que nós estamos juntos hoje, porque vai ser muito importante para você o que nós vamos aprender. Eventos que a gente deve prestar atenção, porque tem tudo a ver com a minha vida e com a sua hoje. Quando saem de Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé vão para Icônio, onde eles pregam com graça e muitas pessoas, tanto judeus, lembre-se que os judeus são totalmente contra o evangelho ali, e os judeus de maneira geral são aqueles que querem impedir que o evangelho seja pregado, impedir que os milagres aconteçam, são aqueles ligados aos fariseus, aos saduceus, a todos aqueles que querem impedir o crescimento do evangelho, que mataram a Jesus e também a Estevão e também a Tiago. Veja bem, nós estamos falando de pessoas que, no seu geral, eram contra o evangelho. Só que Paulo e Barnabé, quando chegavam numa cidade, eles procuravam ir justamente na sinagoga dos judeus, onde havia o culto, e eles confrontavam ali. Eles normalmente eram chamados, ou como às vezes chega um visitante na igreja que você percebe que ele é crente, que ele é pastor, ou que ele é presbítero, que é uma pessoa ungida. Então, às vezes, dá-se uma oportunidade para aquela pessoa falar. E quando dá, Paulo vai e Paulo arrebenta mesmo, quebrando os tabus com a sua palavra usada, com milagres, com maravilhas, com sinais, expulsando demônios. E aí o povo se apaixona e Paulo prega, e alguns que Deus escolhe são convertidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos começar a ler e vamos ver alguns detalhes, versículo a versículo, do que o texto diz. Amém? Para a gente tirar lições. Então diz que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. E ali eles falam de tal modo que grande multidão de judeus e de gregos, ou seja, de judeus e de pessoas que não são judeus, mas que estão ali na sinagoga, que são daquela cidade, eles creram. Uma multidão. Quando a pessoa vai para o evangelho, chega sempre gente para atrapalhar. Os judeus incrédulos como? Incrédulos, aqueles que não creram no Senhor Jesus, aqueles que não tiveram o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo, eles incitaram, versículo 2, e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Vamos pegar nós judeus, somos um número grande, vamos pegar os gentios, aqueles que são não judeus e que não se converteram, e vamos perseguir a igreja contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé continuaram ali, versículo 3, e demoraram-se muito tempo, e eles não paravam de falar no Senhor, e o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Porque quanto mais você e eu nos dedicamos, nos entregamos, insistimos e pregamos, somos perseguidos e não desistimos, Deus começa a honrar, Deus começa a nos usar, mesmo com todas as nossas falhas.
mesmo com toda a nossa incapacidade. E eles eram muito usados por Deus. E aí diz o versículo 4, que o povo se dividiu. Agora, o povo mesmo, o povo que não era crente, se divide. Espera um pouco. É muito sinal, é muito prodígio, é muita ousadia. Outras pessoas já teriam desistido, esses dois não desistem. Então, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Houve uma divisão, já não era minoria. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, a movimentação foi muito grande. Enviaram esforços, recursos. Vamos ultrajar e vamos apedrejar. A Bíblia diz no versículo 6 que, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Você olha para trás e fala, espera um pouquinho, Reginaldo. Estevão não fugiu, foi para o sacrifício. Jesus foi para o sacrifício. Eles não foram perseguidos aqui? Sim. E por que eles não se ofereceram como sacrifício? Por que eles não se deixaram ser apedrejados? Por que não? Ei, preste bastante atenção. Se você pegar o contexto do capítulo 10, 11, 12, 13 e 14, você vai ver que Paulo e Barnabé sempre são direcionados pelo Espírito Santo. Nem sempre o Espírito Santo vai dizer para você se sacrificar. Haverá tempos de perseguição na vida do crente, e haverá tempos em que ele vai se sujeitar à perseguição, e às vezes, naquele se sujeitar à perseguição, Deus olha para ele e fala, esse aqui é um vaso que eu vou usar muito. Esse aqui é um vaso que sofre e não desiste. Esse aqui é um vaso, é um homem, é uma mulher, são dois homens, são vários homens, enfim. Essa igreja toda, eles não desistem, eles são fiéis. Então, eu vou mantê-los vivos. Perceba que Tiago foi passado a fio de espada, porque Deus já falou, Tiago, você vai ficar comigo agora, está até hoje na glória. Estevão também, na hora do apedrejamento, Deus não deu a ele o livramento do apedrejamento. Ele foi para a glória, feliz, mesmo sendo apedrejado. O texto é maravilhoso. E aqui, Paulo e Barnabé, orientados pelo Espírito Santo, que vai usar Paulo por muitos anos, pregando a palavra, espalhando o evangelho, escrevendo as cartas que nós temos todas hoje na Bíblia, as epístolas de Paulo, Deus não permite que naquele momento ele se jogue em sacrifício, ele se lance em sacrifício, ele se ofereça para a libação. O próprio Jesus, durante os 3 anos e meio em que ele esteve com o seu ministério, várias vezes ele poderia ter morrido, mas ele não se permitiu morrer enquanto não chegou a hora. Você pode perceber que, se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que em alguns outros momentos Jesus corre o risco de morte, mas ele não morre, ele foge, ele sai, ele escapa pelo meio da multidão. E por quê? Porque não chegou a minha hora. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, nem sempre é porque ele foge, que ele está fugindo porque tem medo. Ele pode estar fugindo porque ele está sendo orientado pelo Espírito Santo. Às vezes você ouve pessoas que são de Deus recebendo desaforos e não respondendo, pessoas que são demitidas e não entram com ação trabalhista contra a empresa que trabalhavam, e você fala, mas que bobo. Não, não é bobo. Não é bobo. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou me deixar, eu vou sair, eu vou desistir daquele método. Mas se ele desistiu, ele se acovardou? Não, nem sempre é assim. Perceba, Paulo nunca foi covarde, Barnabé nunca foi covarde, mas eles, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Eles fugiram, orientados
pelo Espírito Santo. E lá eles anunciaram o evangelho, eles não desistiram, não pararam. Não quer me ouvir aqui? Eu vou falar lá. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Lembra aquele texto do início de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João curam aquele homem que tinha nascido também coxo, que está lá na porta do templo. Lembra? Bem parecido. Esse homem ouviu falar de Paulo, a diferença está aqui. Aquele lá pede esmola, esse aqui fixou os olhos nele e Paulo, vendo que ele possuía fé para ser curado, disse: apruma-te direito sobre os pés, como se fosse quase uma bronca. Apruma-te aí direito sobre os pés. Como? Ele nunca andou. Ele nasceu daquele jeito e ele saltou e andava. Ou seja, não é uma recuperação normal, com fisioterapia, com isso, com aquilo. É um milagre. As multidões viram aquilo e gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ou seja, não é possível que aconteça aquilo. Não é possível que um homem possa fazer aquele milagre. Aquele milagre foi feito por um Deus. Ele é um homem ali, mas ele na verdade é um Deus. E lá, naquele lugar, existia o templo de Júpiter. Eles adoravam os deuses greco-romanos, entendeu? Havia templos de deuses greco-romanos. Vários templos havia naquela época, naqueles lugares. Então, e se fazia sacrifícios de animais para esses deuses. Então, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo o principal portador da palavra. Você é Mercúrio, você é Júpiter, vocês são deuses. O sacerdote de Júpiter, havia um templo e havia um sacerdote de Júpiter naquela cidade, cujo templo estava em frente da cidade. Ele ouviu aquilo tudo, ele ficou sabendo daquilo tudo, ele falou: opa, vou entrar no bonde, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar com as multidões. Os deuses desceram, o milagre aconteceu, o sacerdote de Júpiter, eu vou ganhar alguma coisa com isso, uma popularidade, eu vou aceitar como deuses esses homens, eu vou me aproximar deles e vou ganhar algo dessa multidão ingênua. E era muita gente que ali acreditava nesses deuses. Se fossem aproveitadores da ingenuidade da fé alheia, o que Paulo e Barnabé fariam? Eles iriam: opa, pode me adorar mesmo, tragam as suas ofertas para mim, façam um sacrifício, nós somos deuses. Mas eles não eram mentirosos, eles primavam pela verdade da palavra de Deus. Então, olha que interessante, às vezes as pessoas se decepcionam com quem abre mão de ser. Hoje eu vejo tanta gente, né? O martelo de Thor e os Vingadores agora estão na moda, e Superman, né? E o Deus tal, o pessoal vai lá na Índia buscar os deuses lá hindus, outros. Gente, e quando a pessoa fala: eu sou de Jesus, eu sou aquele que é usado por Jesus, eu sou aquele que prega a verdade, as pessoas não querem, as pessoas se decepcionam quando você diz para as pessoas não te adorarem, quando você diz para as pessoas não se prostrarem diante de você, quando você diz para as pessoas que você é um ser humano normal como qualquer outro e que é o seu Deus que é grande e que ele morreu por você e morreu pela sua família e morreu para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, essas coisas as pessoas não gostam. Então olha aqui, ó. Quando Paulo fala: não façam isso, rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão: senhores, por que vocês estão adorando a gente? Nós somos homens, sujeitos aos mesmos sentimentos. Eles não querem ouvir isso. Nós anunciamos o Evangelho para que vocês se convertam dessas coisas vãs. Imagine o sacerdote de Júpiter ouvindo isso. Foi uma decepção tremenda. Eu vou ficar contra esses caras. Esses caras, eu achei que eles eram inteligentes e que eles iriam se aproveitar disso. Não, estão abrindo mão. E aí ele foi falando a verdade, Paulo e Barnabé,
e não queremos sacrifício de jeito nenhum. O povão ficou arrasado. O povão ficou revoltado. Ficou com grande possibilidade de ouvirem quem acusasse aqueles dois homens. Esqueceram na hora, porque tem gente que é ingrato, se esqueceram na hora do bem que eles acabaram de fazer para com aquele paralítico, para com aquele coxo de nascença. Eles se esqueceram na hora. E olha aqui, sobrevieram, olha como é uma coisa atrás da outra. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão sempre com grande possibilidade de ser envolvida, de ser induzida a ir contra a palavra de Deus, apedrejaram a Paulo. A multidão que agora há pouquinho queria sacrificar para ele. Chamaram Paulo de Mercúrio, chamaram Barnabé de Júpiter. Agora estão querendo apedrejá-lo? Não, apedrejaram. E arrastaram Paulo para fora da cidade. Arrastaram. Tipo amarra com corda, o cara caído, e eles puxam, aquele mundo de gente puxa, como se estivesse sendo puxado por um cavalo. Foi isso que fizeram com Paulo. A população que tinha ouvido o Evangelho, mas que endureceu o coração porque vai na barca. Bobinho é aquele cristão que acha que o momento da popularidade, as pessoas estão sendo sinceras com ele. A mesma multidão que te aplaude hoje te vai amanhã. A mesma multidão que recebeu Jesus Cristo com tapete em Jerusalém no domingo de Ramos foi aquela que gritou crucifica-o e optou por Barrabás ser liberto e Jesus ser crucificado na sexta-feira. Deixe de bobagem. Nós não vivemos de popularidade. Nós não vivemos de seguidores de internet. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você compartilhe a boa palavra de Deus. Mas não pense que o Evangelho é ser popular, é ter muitos seguidores, teremos os seguidores que Deus nos der. Fazei discípulos. Você tem visto pastores, adoradores, cantores, querendo fãs, buscando fãs, querendo ser influencers. Não, Jesus mandou fazer discípulos. Mateus capítulo 28, lá no finzinho. Fazer discípulo dá trabalho, porque muitos vão embora, porque muitos falam mal depois de você, porque muitos te traem, porque muitos te abandonam, porque muitos são mal agradecidos, mas alguns discípulos serão feitos, provados e comprovados, e resistirão a tudo, às vaidades desse mundo. Oh, minha querida, o Evangelho também é sofrimento. Arrastaram-no para fora da cidade, a ponto que Paulo perdeu os sentidos e deram ele, está aqui no mesmo versículo, o 19, dando-o por morto. Os discípulos, rodeando, porém, os discípulos são poucos. Levantou-se, entrou na cidade de volta e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Não me querem aqui. A igreja aqui está preparada, a igreja aqui está firme, a igreja aqui sabe como pagar o preço. Agora eu vou continuar pregando o Evangelho, não vou desistir. Qualquer outro desistiria. No dia seguinte, ele todo ferido, todo machucado, estrupiado, foi para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia. Lá eles já tinham formado a igreja, então eles foram fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu estou fazendo isso aqui agora com você. Eu quero que a sua alma se fortaleça, minha amiga, meu amigo.
Eu te encorajo, te exorto a permanecer firme, mesmo nesse momento duro que você talvez esteja vivendo. Porque Paulo disse aqui, mostrando que através de muitas tribulações que ele podia provar com as marcas que ele tinha pelo corpo, nos importa entrar no reino de Deus através das muitas, não são poucas, tribulações. Não é para qualquer um, é para quem realmente quer Jesus na sua vida. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Eles não param. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali foram para Antioquia de novo, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Agora eles voltam naquela igreja que um dia eles fundaram, que eles voltaram, que eles passavam, que eles cuidavam. E a igreja recebeu eles com muito amor. Ali chegados, reunida a igreja, eles contaram todas essas histórias que hoje a gente viu aqui, a gente narrou aqui para você. E como Deus, olha só, e como abrira Deus aos gentios a porta da fé. Eles não falaram assim, gente, olha, machuquei, me feri, me arrebentei, fui apedrejado, fui arrastado como um cachorro. Não. Gente, olha que coisa boa. Sabe como é que Deus usou naquele dia? Deus fez as pessoas me agredirem, me amarrarem, as pessoas me puxaram, mas o evangelho foi plantado ali, louvado seja Deus. E lá na outra cidade também foi assim, lá na outra cidade teve gente que teve inveja, lá na outra cidade teve gente que amaldiçoou, e lá na outra cidade as autoridades correram atrás da gente, não importa. A grande verdade, uma verdade extraordinária, maravilhosa, é que o Senhor, o nosso Deus poderoso de Israel, nos manteve de pé, nos manteve firmes, nos manteve alegres, nos manteve animados no Evangelho. Oh Senhor, louvado seja o seu santo nome! E todos ficavam felizes o tempo todo. Que coisa maravilhosa! E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Quando um homem de Deus encontra discípulos que querem ouvir essas histórias, que querem viver essas coisas, que querem sentir essa presença, não tem coisa melhor na vida. A gente contar o que Deus fez, a gente contar como Deus nos usou. E Deus quer fazer isso na sua vida hoje. E Deus hoje provou através desse texto para você e para mim, que a gente não deve desistir porque nos perseguiram, que a gente não deve desistir, que você não deve desistir porque pessoas disseram não, que você não deve desistir porque pessoas tacaram pedras em você, que você não deve desistir porque falaram mal de você, porque tentaram dividir, porque tiraram a sua fama, espalharam uma fama, fake news, mentiras sobre você. E daí? Se é mentira, se é verdade, peça perdão a Deus. E Deus te restaura. E se é mentira, para que esquentar a cabeça? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está mandando dizer para você, levanta. Não há impedimentos para mim. Se for preciso fazer um milagre e fazer com que uma pessoa que nasceu coxo passe a andar depois de 40, 50 anos, eu farei e vou usar você para isso. Se for preciso levantar dinheiro, levantar importância, levantar quantia, levantar pessoas, eu levantarei. Mas não estou dizendo para você que não vai haver perseguição, que não vai haver inveja, porque todo vencedor é invejado. Todo vencedor é invejado. Ninguém inveja derrotado. Ninguém inveja derrotado, ninguém inveja derrotado. As pessoas só invejam quem verdadeiramente tem algo grande, tem algo maravilhoso para entregar. Alguém que Deus abençoou. E talvez você esteja sendo alvo de inveja. E daí? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É sinal de que tem gente que te admira a ponto de sofrer emocionalmente pelo talento que Deus te deu. E a inveja corrói o coração dessas pessoas
que não fazem nada e que criticam todos e tudo, inclusive você. Essas pessoas vão ver Deus te usar. Aleluia. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa palavra. Eu peço que o Senhor esteja convertendo com poder todos os nossos familiares que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, Senhor. Opera a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua grandeza, a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Deus te abençoe. Já passamos do meio agora. Agora vamos do meio para o fim, do meio para o fim, porque o próximo capítulo será o 15 de 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. É muito importante para que o algoritmo do YouTube possa espalhar para mais gente essa mesma palavra que você recebeu. Um abraço, Deus te abençoe.